Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e esse vídeo faz parte do projeto Ação Literária. Ele foi uma ideia da Paloma, do blog Jornalismo na Alma, e quem me convidou para participar foi a Mila, do blog da Miloca. As outras duas participantes são a Bruna e a Catrine, dos blogs Livros de Cabeceira e Garota do Livro. A ideia do Ação Literária é que a cada mês participantes postem um vídeo indicando um livro que faça parte do tema que foi proposto para aquele mês. Para começar, o tema foi distopia e eu vou deixar para vocês aqui do lado os outros livros que foram indicados pelas participantes. Eu vou também deixar os links na caixa de informações do YouTube e no post no blog, então para quem quiser, para poder conferir todos. E o livro que eu escolhi falar para vocês é uma das minhas distopias favoritas, talvez a minha distopia favorita, que é Jogos Vorazes. Eu sei que o livro não é novidade, mas ainda assim eu quis falar então um pouco das minhas impressões e da minha experiência com ele. Quando eu li Jogos Vorazes já faz um tempo, o livro na época já era bem comentado, já era muito bem recomendado. Foi, acho que quando começou até o auge das distopias, porque eu acredito que foi Jogos Vorazes que deu esse boom nas distopias para tantas serem lançadas depois. Mas ainda assim, apesar dele ser super comentado na época, eu não sabia bem do que a história se tratava, porque eu preferi não saber. Eu foquei, na verdade, na opinião das pessoas e foi a partir disso que eu procurei fazer a leitura. Não saber a história foi um ponto positivo pra mim, porque com isso eu consegui me surpreender desde as primeiras páginas. Levando isso em conta, eu vou explicar o panorama geral pra vocês, sem me ater aos detalhes da história e do que acontece, do desenvolvimento dela em si. Panem surgiu após ter acontecido uma espécie de apocalipse nos Estados Unidos. O país deixou de existir da forma que é conhecida e se reestruturou em 13 distritos comandados pela capital, sendo que cada distrito tinha uma função diferente para fornecer alguma espécie de suprimento para a capital, que era quem controlava tudo. Acontece que os distritos mais próximos da capital, eles acabavam tendo uma situação melhor, econômica e social, enquanto aqueles mais distantes e eram então de uma população muito pobre, principalmente os distritos 12 e 13. O distrito 13 se rebelou contra essa situação, o que gerou um conflito direto contra a capital. A capital, por ser muito mais forte e ter muito mais recursos, acabou revidando e isso gerou na destruição do distrito 13 e na eliminação dele de Panem. Com isso, a capital acabou criando os Jogos Vorazes, que nada mais é do que a forma de controlar a população. Para os Jogos Vorazes, cada distrito deve mandar 2 jovens entre 12 e 18 anos, um menino e uma menina. Então, os 24 jovens passam por uma preparação prévia na capital e são mandados para a arena. O objetivo é que só reste uma pessoa que vai ser a vitoriosa e que vai levar diversas riquezas para o próprio distrito. E para sobrar uma pessoa significa então que eles devem se matar entre si. Uma das coisas mais chocantes de Jogos Vorazes é que a capital trata esse reality show como algo divertido, como um entretenimento. A ideia em si já é forte o suficiente e isso acaba sendo ressaltado pela narrativa da Suzanne Collins. Ela tem uma narrativa bem intensa, envolvente, e foram essas as principais características que me fizeram devorar o livro. E eu já fui impactada logo nas primeiras páginas. A Katniss, que é a protagonista, eu acredito também que foi um dos principais pontos para o meu envolvimento. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam dela porque não gostam da personalidade dela. Quando eu fiz a minha tag de personagens femininos da literatura, se eu não tivesse me limitado a 5 personagens, a Katniss com certeza teria aparecido ali. Eu vejo muitas pessoas dizendo que ela é egoísta, que ela é fria, e na verdade eu não acho que é bem assim. Ela é uma pessoa que sofreu muito na vida dela já, tanto por ela ser uma moradora do Distrito 12, quanto pelas próprias experiências de vida dela. Ela foi uma pessoa que viu a mãe definhar depois que o pai dela morreu, e que viu a mãe dela, na verdade, se perder, abandonar a família, porque a mãe dela entrou em depressão. Ela que teve que assumir esse papel aos 11 anos de idade. E ela teve, então, que encontrar uma maneira de se fortalecer e de não se deixar abalar por qualquer coisa. Ela precisou se estruturar dessa maneira. Então eu vejo a Katniss, na verdade, sendo uma pessoa prática, porque ela precisa ser prática, uma pessoa que, na verdade, não é fria,
mas que ela precisa encarar os sentimentos dessa maneira prática, porque é a maneira dela, ela precisa sobreviver, e a vida não depende, e ela na verdade não precisa sobreviver só por ela, mas porque ela precisa cuidar da mãe dela e principalmente da irmã dela, que é a Prim. A ideia em si da história dos Jogos Vorazes não é uma ideia original. Sabe-se que tem um mangá, no mangá japonês, que ele tem praticamente a mesma história no quesito de ter um reality show onde crianças são enviadas e elas precisam se matar até que tenha um vitorioso. Mas para mim, quando eu li, foi algo original, porque eu nunca tinha lido nada sobre aquilo, eu nem sabia que existia esse mangá. E eu achei aquilo, ao mesmo tempo que horroroso, fascinante, porque o livro, ele é um YA, então ele é um Young Adult, ele tem essa função de entretenimento, mas ao mesmo tempo ele é um livro carregado de críticas, de reflexões, a própria construção da história, o fato de Panem ser dividida em 13 distritos, remete à própria história dos Estados Unidos. Então, após a independência, eles eram divididos em 3 estados. Sem contar que há diversas outras referências, principalmente a Roma Antiga. Jogos Vorazes nada mais segue do que a política do pão e circo. E os próprios nomes dos personagens, você tem Sêneca, você tem César, você tem Caius, todos eles remetem a nomes de grandes imperadores romanos ou de grandes figuras daquela época. Sêneca era um pensador. Então o livro é repleto dessas referências e o que eu acredito que acabou enriquecendo ainda mais a obra. Por conta da própria temática e da maneira da escrita da Suzanne Collins, os livros foram muito intensos para mim. Todos os 3 livros, tanto Jogos Vorazes, quanto Em Chamas, quanto A Esperança. Porque a Suzanne Collins, ela conseguia me fazer sentir as coisas da mesma maneira que a Katniss, ela me conseguia fazer visualizar situações da mesma maneira que a Katniss, mesmo que eu e a Katniss tenhamos diversas diferenças. E eu também fiquei fascinada pela maneira de como ela consegue descrever as cenas de uma maneira tão detalhada e tão perfeita que era como se eu visualizasse todas elas com perfeição na minha mente. Então foi tanto a habilidade da escrita da Suzanne Collins quanto os elementos que ela utilizou para construir todo o cenário de Jogos Vorazes, o que fez com que eu me apaixonasse pela série. Jogos Vorazes, na verdade, ele é bem uma introdução para a trilogia. Ele tem bastante ação, eu acho que dos livros talvez seja o que mais tenha ação, porque tanto em Chamas quanto em Esperança a ação demora um pouco mais para acontecer. Ele apenas mostra o panorama, ele mostra o que são os Jogos Vorazes, mostra qual é o funcionamento dos distritos e da capital, mas ele só vai se aprofundar e revelar, então, na verdade, os mistérios e desenvolver realmente a história a partir de Em Chamas. Na minha opinião, o melhor livro da trilogia é A Esperança. Eu acho que foi o livro que foi melhor construído, que a história acabou se tornando mais complexa e também foi, acho que, o livro mais angustiante de todos. Mas o meu favorito continua sendo Jogos Vorazes, pelo fascínio que ele me causou, pela descoberta da novidade. Os Jogos Vorazes é o meu favorito da trilogia, então não porque eu acho que ele seja o melhor, mas pelo efeito que ele causou em mim. Na minha opinião, é uma das melhores séries da atualidade. E se você então ainda não leu, leia, porque vale muito a pena. Não deixem de ver então a opinião das meninas sobre os livros que elas escolheram. E para quem quiser participar do Ação Literária, eu vou deixar as informações aqui embaixo, ok? Espero que tenham gostado. Beijo pra todos, até o próximo vídeo.